Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Eu espero que essa aula os encontre bem. Hoje nós começamos a primeira aula de Roma, tá? O livro de vocês, lá na página 126, 127, começa tratando de Roma. Eu não sei que organização que o livro resolveu fazer, mas não tem problema nenhum. Ele colocou a fundação. Peraí que tá passando um avião aqui. Nunca passa avião na minha casa. Um avião, né? É, eu sempre lembro de um seriado antigo chamado Ilha da Fantasia, que tinha um personagem, um pequeno anão chamado Tatu, e toda vez que o avião chegava, ele ficava gritando: avião, avião, avião. Mas tudo bem, memórias de infância à parte, vamos falar de Roma. Tá? Então nós vamos voltar um pouquinho nas páginas do livro, porque isso foi planejado. Nós não pulamos isso. Eu falei em alguma aula de Grécia, eu falei, olha, esse trecho a gente não vai falar agora, porque é sobre Roma, e agora nós vamos voltar naquele trecho. Depois a gente avança lá no final de Grécia Antiga novamente. Então, olha aí novamente, 126, 127. Primeira coisa que eu quero é que você olhe o mapa que tem na página 126 do seu livro. Eu tirei uma foto, escaneei a imagem aí para você observar o mapa aí. Tá? Roma, que é a capital da Itália hoje em dia, esse país que parece uma bota chutando a ilha da Sicília, é, é uma cidade que foi fundada muito provavelmente no século VIII a.C., tá? Fundada por povos etruscos e itálicos. Os itálicos, para quem não sabe, basicamente são os latinos, tá? E os sabinos. A língua que os romanos falavam era o latim. O latim deu origem ao italiano, logicamente, falado na Itália, ao português, nós estamos falando uma língua neolatina, ao francês e ao espanhol, tá bom? Bom, e aí esses povos etruscos e itálicos fundam Roma, tá? Começa a desenvolver-se ali naquela região uma economia de comércio, agricultura e pastoreio, de cuidar de gado, né, de ovelhas e tudo mais. E essa cidade vai se expandir e vai se tornar um gigantesco império durante muitos séculos. Mas antes de eu falar da expansão romana e da sociedade romana, eu gostaria que você se atentasse ao quadro em rosa aí, lilás, não sei que cor que é essa, na página 126, tá? Olha aí o quadro, eu vou te contar a história, tá? Porque essa é uma história muito importante, a história da fundação de Roma para os romanos. Você está vendo que tem a Lupa Capitolina aí, que é uma loba amamentando dois meninos, o Rômulo e o Remo. Tá? O Rômulo e o Remo, segundo a mitologia romana, os romanos acreditavam nisso, tá? Eles foram os fundadores da cidade de Roma. E aí tem um detalhe, essa lupa capitolina aí, ela é uma estátua que ficava no Capitólio Romano, na base do poder romano, para vocês terem uma ideia, é uma estátua oficial. Mandaram fazer, construir e tudo mais e botaram lá. Então os romanos acreditavam nisso muito seriamente. Bom, mas o que é a lenda da lupa capitolina? Segundo a lenda, o rei, né, da cidade de Alba Longa, eu estou olhando aqui para não errar nenhum nome, o Amúlio, ele tinha uma sobrinha, a Réia Silvia, e ele tinha muito medo, já que ele não tinha filhos, ele tinha muito medo que os filhos dessa mulher, né, da sobrinha dele, tomassem o poder dele. Então, quando nascem o Rômulo e o Remo, dessa sobrinha, ele manda matar os dois. Só que as coisas não dão muito certo. Esses meninos que eram filhos do deus Marte, então eles são semideuses, como os gregos acreditavam, né? Eles tinham um destino especial, filho de deuses, de um deus, né? Eles acabam indo parar dentro de um rio
e depois eles são salvos por essa loba, daí a imagem da loba. E essa loba os amamenta, tá? Pô, professor, isso é de verdade? Claro que não é de verdade, gente. Uma loba amamentando seres humanos? Lógico que não. Mas era isso que eles acreditavam. E esses meninos crescem, se vingam do tio que tinha matado a mãe deles e tinha tentado assassinato. E aí eles fundam Roma, tá? E aí o Rômulo, que inclusive vai matar o irmão num episódio bastante violento, ele se torna o primeiro rei romano. Tá? Presta atenção nisso. Essa é a parte da lenda. Agora eu vou te contar a parte da realidade histórica, que a gente tem pouco informação, mas o que a gente tem de informação eu te conto. Pode ficar tranquilo. O Rômulo, ele vai ser assessorado pela nobreza romana, pelos primeiros romanos que têm terras e tudo mais. E os mais velhos, os anciãos, serão os senadores romanos, os primeiros senadores, aqueles que ajudam o rei a governar. Quando eu digo ajuda, não pensa num processo tranquilo, todo mundo amiguinho, né? A vilinha dos Smurfs, ursinhos carinhosos, não é isso. Tem conflitos de interesses ali, mas eles que governam na prática, eles sentam junto e acabam decidindo. Mais para um lado, mais para o outro, mas acabam decidindo. Tá? Nesse primeiro momento, de 753 até 509, a gente tem o que a gente chama de monarquia romana, quando um rei governa. Só o Rômulo, professor? Não. O Rômulo é um rei mítico, tá? Mas com certeza existiram reis reais, que existiram na realidade, tá? O real aqui é de realidade, e que governaram Roma. Só que vai chegar uma hora que essa nobreza romana vai falar, não, a gente não quer um rei, a gente quer nós governarmos. E vai tirar esse rei do poder e vai estabelecer uma república, no qual o governante ele é escolhido pelos mais ricos. Se você olhar na sua página 127, você vai ver que a estrutura social romana ela é dividida em duas partes, dois grupos. Primeiro, os patrícios, que são a nobreza, está escrito aí, descendentes dos primeiros povoadores, e embaixo os plebeus, os comuns. O conjunto dos plebeus é a plebe. Então, quando eu falar assim, olha, a plebe queria isso, quer dizer que era o povo pobre de Roma. E aí tem uma outra palavrinha aí no meio que são os clientes. Isso é estranho para nós, porque a palavra cliente para nós é uma pessoa que vai numa loja comprar alguma coisa. Ah, fulano é cliente da minha loja. Mas a palavra cliente aqui tem um sentido completamente diferente. Tá? O cliente romano é o plebeu que tem algum parente, algum parentesco, alguma amizade com o patrício romano e que vive pedindo favor, dinheiro, comida. Às vezes pede para arrumar um emprego para um filho dele e tudo mais, que é uma prática que nós conhecemos bem aqui no Brasil, chamada de clientelismo. E aí, na hora que vai ter eleições no Senado ou qualquer outra coisa em Roma, essa pessoa que é pobre e por ser plebeu, ela não tem nem direito a participar das eleições, ser candidato a nada, tá? Por não ser da nobreza romana, ela não tem esse direito. Esse sujeito vota sempre em favor do seu patrício, daquele que o ajudou. Então era sempre um toma lá, dá cá. O patrício ajuda esses plebeus já pensando no apoio político que ele vai ter. Ele não ajuda porque ele é bonzinho. Ele ajuda porque ele quer que esse plebeu fique devendo alguma coisa para ele. É mais ou menos como um candidato hoje em dia, que na época da eleição faz churrasco para os vizinhos, dá dinheiro para comprar camiseta para o time de futebol e tudo mais. Ele não está fazendo isso porque ele gosta, porque ele quer ajudar. Ele está fazendo isso porque ele quer o voto, porque ele quer virar vereador, porque ele quer virar deputado, prefeito, sei lá o quê.
Deu para entender? Aliás, essa prática do clientelismo, que é essa troca de coisas em favor político, nasceu lá em Roma. É sobre isso que eu estou falando para vocês. Tá bom? Bom, eu acho que sobre o início de Roma é isso. Beijão, tô morrendo de saudade de vocês. Espero encontrá-los logo. Tchau, tchau.